Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Terça-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, e hoje nós estamos meditando a terceira dor de Nossa Senhora. A espada transpassa o coração imaculado da Virgem Maria pela terceira vez. A perda de Jesus no templo. Jesus ficou no templo e a espada transpassou o coração da Santíssima Virgem Imaculada pela terceira vez. Após a festa da Páscoa em Jerusalém, Jesus ficou na cidade sem que seus pais percebessem. Depois de um dia de caminhada, Maria, angustiada, constatou a falta de Jesus, e a espada transpassou o coração da Santíssima Virgem Imaculada pela terceira vez. Que a Santíssima Virgem Imaculada, a Senhora das Dores, nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, progredindo sempre mais e mais a Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois,
quem és tu, então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta quinta semana do tempo da Quaresma, nesta semana das dores, estamos meditando, neste início desta semana, o capítulo 8 do Evangelho segundo João. Por isso, como ontem nós vimos, Jesus dizendo eu sou, respondendo uma perícope lá do Pentateuco do livro do Êxodo, quando o Senhor disse eu sou o que sou, quando o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, disse para Moisés eu sou o que sou. E quem é? Nós encontramos aqui no Evangelho segundo João, na qual nós ouvimos Jesus dizendo eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Somente Jesus é a luz do mundo. Somente Ele é a vida, que quem está nele tem a luz, viverá eternamente. Permaneçamos em Cristo, permaneçamos na luz, permaneçamos na vida. E por isso ele falou do testemunho do Pai, que o testemunho do Pai é o seu testemunho. E hoje, continuando o capítulo 8, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus começa falando para os fariseus de sua partida, que vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Nesta perícope, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, por que encontramos essa narração? Morrereis no vosso pecado. Para não morrer no pecado, se converter e mudar de vida, na qual a pedagogia fundamental é a conversão, para todos se converter, que ele veio ao mundo para que todos tenham a vida. Ele se fez humano para todos terem a vida, que ele chama todos à conversão, à mudança de vida, ao arrependimento. E no início da boa notícia, o nosso Senhor Jesus Cristo, no início da boa notícia, São João nos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo falando de sua partida, que para onde ele vai, vós não podeis ir. Por quê? Porque ele volta de onde veio. Ele que se fez humano,
Ele que se revelou, que se fez humano para que todos tenham a vida. E por isso Jesus fala de sua partida para os fariseus. E o grupo de judeus, que como nós vimos na semana passada, como os judeus perseguiam o Senhor, não aceitavam o Senhor, e por isso os judeus começaram a comentar. Não olha o que os judeus comentavam. Por acaso vai se matar? Jesus falando de sua volta para o Pai, de sua volta de onde ele veio desde o princípio. E os judeus, na ignorância, só perguntaram: por acaso vai se matar? E ficaram discutindo: para onde eu vou, vós não podeis ir? E por que os judeus fizeram essas duas perguntas? Porque eles não tinham fé, porque eles não acreditavam. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo dialoga com os judeus, e assim nós precisamos dialogar com as pessoas como o nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos falando na força de vosso Espírito, de uma forma que as pessoas entendam, compreendam e vivam. E Jesus dialogam que os judeus são deste mundo, mas ele não. Eu não sou deste mundo. E continua chamando a todos à conversão. O que ele disse para os judeus está dizendo, o que ele disse para os fariseus está dizendo para os judeus. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Vejamos. Primeiramente o Senhor falou para os fariseus que ele está indo, e vós morrereis nos vossos pecados. E aqui Jesus acrescenta para os fariseus que para não morrer no pecado, tem que acreditar que ele é o Salvador, o Redentor, o Cristo Senhor, o Messias. Ele é o Filho do Homem. Ele que se fez humano para que todos nós tenhamos a vida. E assim, na realidade, em nosso cotidiano, pelos meandros da sociedade, e que todas as pessoas acreditem, que todas as pessoas tenham fé, e estejam progredindo sempre mais e mais ao vosso amor, vivendo sem nada antepor ao vosso amor. E Jesus continua falando, depois que ele fala para os judeus, para todos acreditar que ele é. E os judeus mesmo assim não o entenderam. Quem és tu então? E Jesus continua falando a respeito de sua vinda, continua falando do Pai que o enviou, que aquele que o enviou é fidedigno. Quem o enviou? O Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o misericordiosíssimo, ele que é fidedigno que ele é o Pai, que ele é o Todo-Poderoso, que Jesus veio da parte dele, ele que se fez humano, que revelou a nós, para que todos nós tenhamos vida, creiamos, acreditemos, vivamos de esperança em esperança e sejamos todos renovados. Que o Filho do Homem, quando Jesus fala o Filho do Homem, está falando em sua humanidade e em sua divindade. O Filho do Homem, que é um homem só com toda a humanidade, um homem só, Deus, o Salvador, o Redentor. E ele é elevado. Quando ele for elevado, então sabereis que eu sou. Sabereis que eu sou. Como lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E a resposta de quem é, nós encontramos aqui no Evangelho segundo João.
como ontem nós vimos, eu sou a luz do mundo. E hoje, Jesus falando para os judeus, quando ele for elevado, todos saberão que ele é o Cristo Senhor, o Salvador. Permaneçamos nele, creiamos, tenhamos fé, vivamos de esperança em esperança, que ele está no meio de nós. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus falou para os judeus. Começou falando para os fariseus e depois o mesmo argumento que argumentou para os fariseus, argumentou para os judeus. Mas neste diálogo, no fim, muitos acreditaram nele. Muitos judeus se converteram e acreditaram nele, porque Jesus falou na força de vosso Espírito. E assim todos nós andemos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e falemos como Jesus para que todos nós creiamos, tenhamos fé, acreditemos e vivamos de esperança em esperança. Que muitos judeus se converteram, porque Jesus falou na força de vosso Espírito. Andemos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo, vivam de esperança em esperança e estejam na vossa proteção, chegando sempre mais à perfeição, em unidade, em fraternidade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos testemunhando na força do Espírito do Senhor nosso Deus e rezando uns pelos outros. Senhora das
should